Como muito que é cansativo. namorar um boy que é lá longe, mano? Ah, é difícil, né? Porque eu quero ver ele sempre, mas Então. é fácil ao mesmo tempo, porque ele faz tudo ficar fácil. Menino, vai ser vergonha. Vai. Ela não gosta de mostrar que ela é amorosa. Eu sou aquele meme. Sabe aquele meme que a menina... Na frente dos amigos. O cara tá assim... Aí a menina vê que tá grande, faz... Aham, Será essa que, cara? vibe aí. Sim, mas, amiga, em questão das atividades, você tem que escolher uma coisa que... Ixi, já mudou de assunto! Pode falar que você ama seu namorado. Eu amo ele, gente. Eu sou vai. obcecada no meu namorado. Ele é tudo pra mim. Ah! Então, poxa. E quando ele faz o gol, ele mete aqui ainda, né? Faz Mete o o L. L. E se não faz, meu amor? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, eu quero sempre. Já teve Agora vez que ele- ele não fez você, ué, cadê? Ué? Não, às vezes eu vejo alguns cortes que não apareceu. Aí eu fico, o quê? Ó, eu sei que ele surgiu no Palmeiras e tal, mas você não fala pra ele vir jogar no Corinthians uma hora dessa, qualquer hora? Ah. Você não é Corinthians, Você é mano? Corinthians? Eu sou Corinthians. Mas eu acho que É eu euro, prefiro né? ir lá. Pagando em euro, né? É Libra.